Boa noite, pessoal! Mais uma noite, mais um dia de bate-papo, mais coisa legal vindo. Bom, antes de eu começar a falar muito aqui, eu quero que vocês me contem. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo bem? Porque daqui a pouco eu vou botar essas meninas maravilhosas para falar aqui e eu quero que vocês escutem elas muito bem. Então, por favor, produção também, me manda aí se vocês estão ouvindo bem, se estão vendo bem, para a gente poder começar super bem. E hoje a gente vai falar sobre um tema super legal, que particularmente eu gosto muito, e como a pessoa também que é fera nisso, a gente já vai falar dela, mas a gente vai falar sobre gestão de pessoas, e a gente vai falar sobre os resultados, como alcançar esses resultados a partir da comunicação. Comunicação que a gente usa o tempo inteiro para tudo e que traz resultados de acordo com a forma com que a gente coloca, utiliza, né? Então a gente vai falar muito disso hoje, vai ser muito legal poder bater esse papo com vocês, tá? Então, só esperar a produção me confirmar que está tudo certinho tá sim, tudo certinho. Para a gente poder começar. E comigo hoje, Lauren, mais uma vez, para a gente poder bater um papo e falar um pouquinho sobre o IFOP. Daqui a pouco a gente vai falar de uma pessoinha ali. Boa noite, Lauren. Boa noite, pessoal. Boa noite, Mari. Boa noite, João. Sejam bem-vindos aí a mais uma noite, né, de bastante conhecimento. Boa noite, boa noite. E com a gente, a estrela dessa noite, maravilhosa Godinho, quer dizer, Mariana Godinho. Boa noite, Mari. Boa noite, João. Boa noite, Lauren. Boa noite para todo mundo que está aqui vendo a gente. Meu ego sempre vai lá em cima quando eu encontro o pessoal do IFOP, porque eu nunca vi serem tão fofos dessa forma. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Só com quem merece, hein, Mari? Só com quem merece. Aquela frasezinha lá, né? Jaqueline mandando boa noite. Tu é eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Então, assim, toda a responsabilidade é sua. Bom, e você que está aí vendo a gente, faz igual a Jaqueline, manda pra gente um boa noite aqui também, mas a gente quer saber de onde você é e com o que você trabalha. Conta pra gente um pouquinho e como que é o uso da comunicação aí no seu dia a dia, né? Então, por exemplo, se você é gestor, você usa comunicação no seu dia a dia para liderança. Se você usa com seus colegas de trabalho, por mais que você não seja gestor, fala um pouquinho aí de como você usa a sua comunicação, tá bom? E conta pra gente aí, se tiver alguém aí do IFOP, algum aluno, dá um oi aí pra gente. Isso mesmo. E aí, galera, para começar, eu quero dar só alguns recadinhos aqui para vocês. O primeiro deles é o seguinte: estamos aqui, por mais que estejamos todos em BH, aqui, né, na região metropolitana de Belo Horizonte, estamos em local separado, então a internet pode, às vezes, dar uma travadinha, tanto da nossa parte quanto da sua parte. Da nossa parte aqui, a gente vai tentar voltar. Se você não tiver ouvido alguma coisa, travou, se não ouviu, manda pra gente nos comentários. Mas para que você, aí cuidando da sua internet, consiga nos ouvir bem e nos ver bem, a dica é, se tiver pelo celular ou se tiver num computador sem condições de colocar o cabo, fique o mais próximo do Wi-Fi possível. Se tiver um cabo de rede, aquele cabo que sai lá do seu modem, conecta também, para ficar mais fácil para você poder se relacionar com a gente, tá bom? E aí, além disso, já que eu estou falando de se relacionar com a gente, vou dar alguns outros recadinhos super rápidos aqui, que o primeiro deles a gente tem um grupo no Telegram. Então, se você trabalha na indústria de alimentos e quer conversar um pouquinho sobre o tema de hoje, também sobre outros temas técnicos que você vai precisar aí na indústria de alimentos, a produção vai colocar um link aí do nosso Telegram para vocês poderem fazer parte da nossa comunidade lá, para a gente bater um papo e sempre trocar muita informação com outros profissionais que atuam na indústria, tá? E, aproveitando também, vou te convidar para seguir a gente nas redes sociais, o @IFOPAlimentos é o nosso Instagram, e você vai poder bater um papo com a gente lá também por DM e interagir com muito conteúdo legal que tem lá. Mas não é só lá que tem conteúdo legal, tem uma tal empresa aí que eu acho que chama 21 Comunicação, não sei, que posta uns conteúdos assim, bem legais, não tem, Mari? Tem, sim, senhor, que é o Instagram da minha empresa, 21 Consultoria e Treinamento, que a gente sempre fala lá de comunicação, na liderança, entre a equipe, pessoal também, a gente fala de experiência do cliente, então vou ficar super feliz de verem novas carinhas lá. Perfeito. E, gente, tem muita coisa legal, tem muita coisa nos stories também que eu vejo, tanto nos stories da Mari quanto da 21, que são dicas que me ajudam no dia a dia, assim, sabe?
às vezes a gente fica esperando como é que eu vou dizer? Aquela mudança gigantesca que vai causar grandes alterações na forma como a gente se relaciona com as pessoas, nos resultados que a gente tem, quando, na verdade, às vezes uma dica que eu vejo ali, que às vezes é uma coisa que eu até já li, mas nunca tinha caído a ficha, e eu vejo uma coisa no Stories e falo assim, caramba, é isso, como que eu não tinha entendido isso antes, né? Então, essas pílulas, esses conteúdos fazem muita diferença, né? Que bom saber disso, João. Nunca comentei isso com você, Mari? Não, feliz. Nossa, tem demais. Assim, da próxima vez eu vou responder o stories, vou falar assim, Mari, isso aqui me ajudou demais, porque sempre tem alguma coisa ou outra, né? E para mim que tem equipe, que tem supervisores também que tem equipes, é muito bom poder conversar com eles sobre isso quando eu pego esses vários insights, assim. É sempre muito bom, tá? E tem o site da Dorizum também, né? Que eu vi que a produção colocou aí, que é o dorizum.com.br. A galera vai encontrar muita coisa lá também, Mari? Sim, lá tem todos os nossos serviços, também lá tem o nosso blog, que aí tem conteúdos ainda mais detalhados, informações que são ainda mais relevantes para as pessoas. E tem a nossa equipe também, então você pode entrar lá para ver nossa equipe linda. Maravilhosos. Bom, é bom você falar de blog, porque muita coisa tem legal lá no blog. Tem o blog do IFOP também, que também é muito rico, mas aí já de informações técnicas voltadas para a indústria de alimentos. Então, você vai conseguir consumir os dois blogs com informações complementares, com certeza. Então, se liga no blog do IFOP também, tem muita coisa bacana lá, muita coisa que a gente sempre coloca, que é escrito por redatores que trabalham com a indústria de alimentos. Então, são pessoas da indústria de alimentos escrevendo para quem está na indústria de alimentos. Super legal o blog, né, Laura? Tem muito conteúdo, gente. E a gente também recebe pergunta lá pelo blog, né? Então, se vocês lerem lá algum texto interessante, ficar com alguma dúvida, manda pra gente, que a gente conversa, a gente esclarece. Tem muito conteúdo bom lá. Perfeito, muito legal. Bom, e para fechar esse momento aqui de vários recadinhos, a produção me bate, se eu não falar, tem um formulário que você pode sugerir temas para os nossos bate-papos, para os nossos webinários. A produção também vai colocar aí esse formulário, né? E a gente vai poder saber o que você gostaria de ouvir aqui. Conteúdos técnicos e conteúdos também sobre comportamento, sobre habilidades como comunicação que a gente está falando hoje. Tá bom? Ô Mari, eu já estou super ansioso, né? Eu sou uma pilha aqui, já estou super ansioso. Mas conta para mim como que foi a preparação para esse bate-papo, o que você quer que a galera saia daqui sabendo? Olha, desde quando a gente gravou as aulas, eu estou muito envolvida com esse tema, com o quanto e tenho visto o quanto isso é realmente relevante. Foi uma mudança, assim, na minha cabeça, a gravação das aulas do IFOP. E aí, o que eu preparei para trazer é exatamente essa conscientização do quanto ter uma boa comunicação, ter uma comunicação eficiente com a equipe, com os colegas, entre setores, com seu líder, é relevante para os resultados. A gente fala de liderança, de gestão de pessoas. A liderança e a gestão de pessoas só acontecem se a comunicação for eficaz. Então, o meu objetivo aqui é trazer essa consciência da importância da comunicação eficaz para todo mundo. Perfeito. Ô, Laura, você que conhece bastante aí essas questões de indústria, principalmente a indústria do leite, né? A gente, às vezes, subestima um pouco a comunicação, como a gente também subestima o português, né? Eu vejo que a gente tem alunos de preparatório para concurso também, que é uma outra área, essa galera fala assim, eu não vou estudar português, porque português eu converso todo dia, eu sei tudo sobre português, eu vou chegar lá, vou gabaritar a prova, e não é a verdade o que acontece. A gente também menospreza muito a comunicação na indústria. O que eu quero dizer? Eu quero saber se é isso mesmo, Laura. A gente tem o costume de não investir em comunicação e não fazer essa ligação que a gente vai fazer hoje sobre como a comunicação está ligada aos resultados que a gente tem, né? Exatamente, João. A gente, essa mesma palavra aí que você falou, subestima a comunicação. No dia que a gente gravou, eu até falei com a Mari, meu Deus, eu preciso fazer um curso urgente, vou assistir às aulas de LGP, porque eu acho que eu preciso melhorar muito a minha comunicação. Assim, faz uma diferença enorme em detalhes que a gente imagina que não faz diferença e fazem. Ela vai trazer aí pra gente hoje. E às vezes, assim, dentro de um processo, alguma coisa, dentro da indústria, você falou, achou que a pessoa entendeu, a pessoa achou também que entendeu, no final deu tudo errado, ninguém entendeu nada, e assim,
trazem prejuízos significativos. Com certeza, né? Mário, posso dizer aqui, só dando spoiler, comunicação tem a ver com isso que a Laura falou, entender e não entender, e aí se não entender o resultado tá errado, mas posso falar que comunicação também está ligada à motivação das pessoas? Claro, claro. Já posso começar, então? Vocês têm que me falar mais. Já vou começar. Eu vou só, antes de responder isso, puxar um ponto aqui. Para quem não está entendendo, a gente está falando aula, né? O que é isso? Maravilhosa Godinho é nossa professora num curso de liderança e gestão de pessoas que o IFOP tem. Então, ela é, assim, super gabaritada para falar disso. E aí, Mário, eu queria só que você desse um overview sobre a sua trajetória, os seus conhecimentos sobre comunicação, para a galera entender que você não está falando de comunicação porque você leu um livro sobre comunicação. Muito pelo contrário, foram muitos livros, né, Mário? Eu sou fonoaudióloga e eu tenho pós-graduação em gestão estratégica de pessoas. Então, eu trouxe a minha formação em fonoaudiologia, que trata da comunicação humana, para o ambiente corporativo. Então, eu sempre trabalhei nessa área, já atuo na área há 11 anos, com consultorias, com treinamentos, com aulas também, com o objetivo de melhorar a comunicação no mundo, assim. O mundo será um lugar melhor quando as pessoas aprenderem a se comunicar melhor, quando as pessoas se comunicarem com mais consciência. Então, esse é o meu propósito de vida. E eu sou fundadora da 21, que é uma empresa que presta consultoria e treinamento em comunicação, tanto para pessoas quanto para empresas. Show de bola. Muito bom. Laura, então vamos começar, né? Já que a gente já está doido para começar, eu já estou fazendo pergunta aqui. Enfim, para a gente começar, a gente preparou algumas perguntas, pessoal, para a gente dar andamento aqui, mas você pode mandar a sua pergunta. Então, o que você quiser saber, se você quiser mandar alguma situação aqui, a gente não vai conseguir, às vezes, dar o caminho das pedras, porque a gente não tem o contexto que você tem, claro, né? É difícil, às vezes, cravar uma regra para tudo, mas dentro do que a gente conhece aqui, Mário vai responder, a gente vai dando os pitacos também, né? E a gente vai se entendendo. Então, manda para a gente suas dúvidas, traz algum caso, comenta aí, o chat é livre para a gente fazer esse conteúdo super legal, tá bom? E boa noite para quem não deu boa noite, tem gente chegando aqui agora também. Bora começar. Então, vamos lá. Vamos começar. Então, Mari, conta pra gente aí qual que é a importância da comunicação dentro do ambiente industrial. Olha, a comunicação é importante em qualquer ambiente. Eu falo que desde um relacionamento amoroso, um namoro, até uma amizade, até uma empresa de prestação de serviços, até uma indústria. Em todos os âmbitos, a comunicação é importante. E, geralmente, se a pessoa ela não se comunica bem em casa, se ela tem problema de comunicação em casa, provavelmente ela tem problema de comunicação na empresa, ela tem problema de comunicação com os amigos. Então, Lauren, isso que você falou aí no início, sobre, nossa, eu preciso fazer um curso, eu preciso me comunicar melhor, eu preciso me aperfeiçoar, já é uma grande evolução. Já é uma consciência muito grande. Por quê, gente? Porque comunicação não é uma coisa matemática. Comunicação é uma coisa subjetiva. Então, eu tenho sempre que me preocupar, sim, em me comunicar bem. E dentro de um ambiente industrial, que tipo de resultado uma comunicação ruim pode gerar? No produto em si. Uma comunicação ineficaz pode atingir diretamente no produto que chega lá para o cliente. Simplesmente porque a comunicação não está adequada, talvez por causa de uma, duas pessoas. Então, é a base para os bons resultados de todas as empresas. Ou seja, Mário, um treinamento que não teve uma comunicação clara e objetiva pode gerar ali um problema de entendimento que vai acabar afetando o produto, né? E aí, quando eu falo clara e objetiva, é assim, clara para o público-alvo, né? Porque, às vezes, você, entre os seus pares que são gestores, por exemplo, você se comunica muito bem. Mas o operador lá que vai ver o seu treinamento não está entendendo nada do que você está falando, né? E aí que a gente tem que tomar cuidado com o óbvio, né? Porque às vezes para você é tudo tão óbvio, é tudo tão natural, é tudo tão no dia a dia ali, que você está indo falar para pessoas que talvez, para aquelas pessoas que você vai falar, não é tão óbvio assim. E o nosso cérebro, então se a gente trouxer essa realidade de um treinamento, o nosso cérebro, ele se conecta quando ele vê que o que a outra pessoa está falando é real para ele.
se encaixa na vida dele. Então, se eu estou assistindo alguém falando alguma coisa, por exemplo, estou vendo um jornal, e o William Bonner está lá falando de um assunto que eu não tenho ideia do que se trata, automaticamente meu cérebro já para de prestar atenção. Então, se eu quero dar um treinamento que é extremamente relevante, vamos imaginar que é de segurança alimentar, que vai impactar totalmente no produto final, e eu começo falando coisas que não são reais para quem está ali, ou usando termos que não são palpáveis para quem está assistindo, eu já perco aquelas pessoas, aquilo já prejudica no resultado do treinamento, que vai prejudicar no resultado da empresa. Então, o que você falou é exatamente isso. Exatamente. A gente domina um assunto, a gente domina uma área, para a gente é super óbvio, vai explicar para o outro, e o outro, assim, não domina, ele não é daquela área. Então... Exatamente. Não, e aí pensar estratégico, como a comunicação estratégica, né? Porque, por exemplo, às vezes na indústria é difícil convencer os meus gestores para poder fazer um treinamento. Às vezes, eu tenho que ficar lá dias falando que o povo vê o treinamento como perder dinheiro. Não, você vai parar a produção, nós vamos perder dinheiro, não sei o quê. Aí você gastou lá a sua saliva toda, gastou tempo, jogou as suas cartas todas e conseguiu esse treinamento. Aí você vai lá e não tem efetividade nesse treinamento. Você realmente tornou ele um gasto, porque ele não foi efetivo, a produção ficou parada ali, a empresa realmente perdeu dinheiro nesse caso, né? Então, antes de fazer a próxima pergunta que a gente preparou, eu já vou inovar não, né? Já vou sair do rumo aqui com uma pergunta. Falta, e eu acho que tem que ser bem real algumas coisas, falta as pessoas enxergarem a comunicação como ponto estratégico? Tipo assim, falta parar de ver a comunicação como uma coisa trivial e começar a pensar na comunicação como uma coisa que realmente está ligada ao resultado? Demais da conta. Demais. Assim, quando você falou no início que comunicação está relacionada à motivação das pessoas, é exatamente isso. As pessoas precisam enxergar a comunicação como premissa para o trabalho. Não é algo que tem que acontecer. Por exemplo, algo que tem que acontecer é ou eu tenho um caderno ou eu tenho um computador. Aí tanto faz, qualquer um ou outro. Agora, comunicação, não. Comunicação é premissa para que o resultado aconteça. Tanto que a gente fala aí, tem um monte de reunião que poderia ter sido um e-mail. É reunião inútil mesmo. Provavelmente essa reunião não foi estratégica, não foi direcionada para o que precisa e realmente poderia ter sido um e-mail. Então, o que acontece muito é que muitas pessoas já enxergam reuniões como, que coisa chata, que perda de tempo, treinamento é perda de tempo, mas não. Se dentro de uma empresa a comunicação ela é tratada como estratégica, como premissa para o resultado ser alcançado, as coisas fluem de uma forma muito melhor. E a comunicação, ela é desde o grupo quanto pessoal. Às vezes, a forma como eu recebo uma informação. Eu posso, nossa, que absurdo isso que essa pessoa falou, e ficar alimentando aquilo, ou eu posso, não, peraí, vamos resolver essa situação, porque isso pode prejudicar o nosso trabalho. Então, quando as empresas passam a tratar a comunicação como base, como estrutura para alcançar algum resultado, tudo se torna muito mais fácil e tudo fica mais claro, né? As coisas são mais transparentes. Então, é exatamente isso. E poucas empresas investem na comunicação de uma forma tão estratégica. Perfeito. Muito bacana isso. Nossa, enfim, vão surgindo vários insights. Eu vou fazer as perguntas aqui, porque senão eu já estou levando isso para um lado completamente diferente. Daqui a pouco nós estamos falando sobre Itaipu. Enfim, a gente já pincelou um pouco aqui. Talvez você tenha um pouco mais para agregar, ou talvez acho que vale trazer outro exemplo, sobre como ou de que forma a comunicação pode influenciar nos resultados da indústria mesmo. Vamos falar de reuniões, que é algo. A reunião é uma ferramenta de comunicação, né? Uma metodologia de comunicação. Geralmente as pessoas vão para a reunião assim, que saco, tem que ir para uma reunião. Ou vão para a reunião achando que nada de importante vai ser discutido ali. E o que eu mais vejo, não sei se vocês já viram isso, mas acabou a reunião, passam 2, 3 dias, alguém pergunta exatamente a mesma coisa que foi informada durante a reunião. Então, quando eu falo da motivação, a comunicação ela tem que ter essa motivação dos dois lados, de quem passa e de quem recebe. Quando não há essa motivação de quem passa a informação e de quem recebe a informação, os resultados da empresa serão prejudicados.
E a gente consegue perceber, quando eu estou passando uma informação, que eu tenho um ouvinte, no caso vocês dois, que tem essa motivação de realmente me ouvir, realmente entender o que eu tenho para passar, realmente absorver a minha ideia, e que a gente vê, tem ouvintes que não tem essa motivação, tá ali bem nem aí. Nesses casos, o emissor da mensagem, ele tem que fazer o trabalho dos dois, principalmente sendo líder. O líder precisa fazer esse trabalho um pouco mais manual, um pouco mais de pegar na mão, de fazer junto com a pessoa, para garantir que a informação foi passada. Mas o líder precisa ter essa motivação. Então, eu vejo muito isso. Quando líderes não têm a motivação de utilizar a comunicação como uma das principais ferramentas para atingir os resultados, para que o produto seja bem feito, para que o produto tenha qualidade, isso impacta diretamente. Então, perde-se muito produto, perde-se muito tempo, perdem-se muitas pessoas por falha de comunicação. Então, há toda uma lista de prejuízos que as empresas e que as pessoas têm por não utilizarem a comunicação da forma adequada. Ô Mari, aí, por exemplo, estou lá trabalhando no meu dia a dia, eu quero dar um recado rápido. Aí eu parei a produção lá, porque eu não posso parar muito tempo, ou eu juntei a minha equipe de analistas de qualidade, ou eu, não preciso ser gestor, eu tenho uma tarefa que eu tenho que cumprir, eu preciso da colaboração dos outros. Aí eu paro todo mundo rapidinho ali e dou aquela informação. Então parei. Aí a minha dúvida é, eu deveria fazer um ambiente formal para falar aquilo, levar todo mundo para uma sala, fazer todo mundo parar, prestar atenção em mim, ou eu consigo dar aquela informação ali, mesmo assim fazer as pessoas atenderem, mesmo que ela seja rápida e num lugar menos formal? Ô, João, eu gosto de falar que para uma comunicação eficaz, a gente tem que basear ela em uma tríade, em um tripé. Qual que é esse tripé? É o eu, que é o que eu quero, como eu quero ser interpretada, qual é a mensagem que eu quero deixar para as pessoas, qual que é o objetivo que eu quero atingir. O segundo tripé, que é o outro. Quem é essa pessoa que vai me ouvir? Que nível de conhecimento essa pessoa tem sobre o que eu tenho para falar? Que nível de interesse essa pessoa tem sobre o que eu tenho para falar? E o outro tripé, o último, que é o meio. É a situação. A situação é compatível com aquilo que eu tenho para falar e com o outro? A situação vai me ajudar no meu objetivo? O meio contribui com aquilo? Então, muito mais importante do que saber eu te falar se isso funciona ou não, é qual que é a informação que você quer passar. É a informação que você quer passar, é o seu objetivo que vai definir. Se vai ser parando todo mundo ali 5, 10 minutos, passando o recado depois voltando, ou se vai ser convocando as pessoas para uma reunião formal, com ata, com lista de presença, com assinatura. Depende de qual é o conteúdo e de qual é o seu objetivo. Por isso que tem que ser estratégico. Comunicação, ela é estratégica. Comunicação não é, igual você falou aí, as pessoas se comunicam no dia a dia e já acham que se comunicam super bem. E existe a diferença entre falar bem e se comunicar bem, né? A gente até conversou sobre isso, né, Lauren? Falar bem é você ter uma voz boa, você ter uma boa dicção, uma boa postura, um bom posicionamento. Não necessariamente faz você se comunicar bem. Os outros estão entendendo o que você quer? A mensagem está ficando clara para outra pessoa? Então, a gente tem que ter essa diferença. Então, se eu não tenho essa estratégia do o que eu quero, como é a outra pessoa ou as outras pessoas que vão receber minha mensagem, e qual é o meio, qual é a situação, como é aquele momento, qual é aquele momento, se não é trabalhado em cima desses 3 pontos, ela não é estratégica. Então, sempre eu tenho que pensar dessa forma. Perfeito, você trouxe um ponto aí, Mari, e já vi que isso vai demorar. Se eu falar demais, gente, me corta. Lauren, pelo amor de Deus. Não, esse assunto é muito interessante, gente. A gente pode ficar aqui assim, a noite inteira que vai ter questionamento. Eu vou embora. Eu posso soltar a cerveja ali daqui a pouco, eu não tenho hora mais para terminar. Pois é. Ô, Mari, vou puxar uma pessoa aqui, que você também conheceu, que é a Tatiana Leão, que fez uma live com a gente, que assim, é uma pessoa, quem conhece sabe, mas assim, ela é extremamente irreverente, etc. E ela é sensacional, assim, né? E é gostoso ouvi-la, porque é sempre prazeroso, é engraçado, mas com muito aprendizado. A Tati é sensacional. Outra professora nossa aqui também. E aí, eu lembro uma vez que a Tati foi fazer um treinamento, e nesse treinamento ela tinha para operadores, numa fábrica, numa indústria,
E ela tinha uma pessoa lá que se destoava um pouco dos outros porque ela não sabia ler e escrever. E ela começou a perceber que naquele treinamento, sempre essa pessoa às vezes saía com alguma coisa que não tinha absorvido muito bem. Não. E aí eu lembro dela contando, eu vou resumir bastante, que ela começou a fazer os treinamentos com muitas coisas em imagem. Então ela olhava e falava assim, o que eu posso traduzir desse texto nesse slide, esse texto em tópicos mesmo, para uma imagem que vai fazer a pessoa gravar. E aí eu lembro dela contando que não só essa pessoa passou a aprender mais sobre o treinamento, mas quando essa pessoa chegou para ela e falou assim, agora eu estou me sentindo super valorizado porque eu sei que você está fazendo um treinamento assim para mim. Aí eu te pergunto, você acha que essa pessoa não ficou uma pessoa que valoriza os treinamentos? Será que essa pessoa não começou a cobrar o outro, falar assim, olha, Tatiana falou no treinamento lá, você tem que fazer direito, porque ele se sentiu acolhido? A comunicação tem esse lugar, né, Mari? Exatamente. Ô, João, você falou tudo. Eu lembro dessa história, dela contando essa história, e para mim é exatamente isso, é o acolhimento. Quando você se dispõe a se comunicar bem, é acolhimento que você está trazendo para outra pessoa. Então, você como líder, quando você se dispõe a se comunicar bem com a sua equipe, você está acolhendo a sua equipe. É diferente daquela pessoa que fala de qualquer jeito, que usa uns termos técnicos que você nunca ouviu na vida. Teve um advogado que eu fui conversar com ele há pouco tempo, que chegou no final da reunião, eu falei, olha, eu não consegui entender nada do que você me falou, eu vou precisar chamar a minha irmã, que é advogada, para participar dessa conversa aqui, para eu ver se eu consigo entender alguma coisa. Então, assim, eu não me senti... E eu era cliente nesse caso. Eu não me senti nem um pouco acolhida. A sensação que eu tive foi, ele é arrogante, ele é pedante, ele não tá nem aí para mim. Então, é exatamente isso. O fato de você se preocupar com a comunicação, você está se preocupando com o acolhimento da outra pessoa. Falou tudo, João. Muito bom. Vocês estão falando aí da Tati. Nossa, ela é assim, uma profissional e uma pessoa incrível. E ela traz para a gente no curso de liderança e gestão de pessoas exatamente isso, sobre treinamentos. Então, ela fala muito sobre como fazer o seu treinamento ser valorizado, como levar aquilo que você realmente quer falar, como não... Deixar exatamente isso que a gente estava falando. Tipo assim, a pessoa vai para o treinamento, hoje tem treinamento. Já vai com esse pensamento, como mudar isso, como falar com cada time, né? É a alta direção, é o pessoal do chão de fábrica. Ela fala também sobre uma visão macro, porque às vezes o pessoal da qualidade quer treinar só o pessoal da produção, o pessoal da qualidade, e esquece que tem mais gente envolvida, tem o pessoal da logística, tem o pessoal da expedição. Então ela fala assim, nossa, é uma disciplina incrível. A Tati é sensacional, a experiência dela é algo assim... Quem é da área tinha que querer colar nela para aprender, para ver o que ela é, porque ela é realmente incrível, assim. Então, eu fiquei até muito feliz de saber que o mesmo curso que eu estou dando aula, ela também está. Falei, gente do céu, que honra! Ela é sensacional. Legal, e ela, só para vocês entenderem, depois se vocês quiserem saber um pouco mais da Tati, a Tati começou como menor aprendiz dentro da indústria de alimentos. E hoje ela não só é gestora, já foi gestora de várias indústrias, como também é consultora e professora desses assuntos. Então, a história dela, aprendendo sobre isso, muito na prática ali, mas ela também tem mais de uma pós-graduação, enfim, ela é engenheira de alimentos, é uma soma de aprendizado teórico e prático que eu acho ímpar, sabe? Poucas pessoas têm, assim, é muito legal. Mas vamos de mais perguntas, Laura. Então, vamos lá, né? Senão a gente vai fugindo. Vai falar de Itaipu daqui a pouco. Pois é. Então, Mari, vamos lá. Como uma comunicação eficiente pode aumentar a produtividade de uma equipe? A gente falou muito sobre como que a comunicação prejudica os resultados, né? Em contrapartida, é a mesma ideia, como que ela ajuda, como que facilita. O que eu vejo? Equipes que estão dispostas a se comunicarem são equipes mais eficazes, são equipes com uma performance melhor. E quais são essas equipes que estão dispostas a se comunicarem? São equipes que não levam as coisas para o lado pessoal com facilidade. São equipes que conseguem ver
as situações de uma forma mais racional e menos emocional. São equipes que, ao invés de ficar procurando culpado, buscam soluções juntos. Uma pessoa errou, beleza, errou, o erro acontece, não trata o erro como a pior coisa da face da Terra, aconteceu o erro, peraí, vamos procurar a solução para isso. E são equipes que estão abertas, tanto para falar, quanto para receber. Para falar é para colocarem a sua opinião, a sua visão, o seu ponto de vista sobre alguma coisa. Para receber é para receber uma crítica, um feedback, uma sugestão, uma opinião diferente da sua. Quando nós temos equipes com pessoas que têm essa abertura tanto para se colocar quanto para receber, a comunicação ela flui melhor. Não fica aquele negócio de cada um tentando imaginar alguma coisa dentro da cabeça e cada um fazendo do seu jeitinho, sem ter um alinhamento. Provavelmente, geralmente é assim, isso é uma coisa que parte da liderança. Então, o líder tem que ser uma pessoa assim, que consegue colocar a sua opinião, seu ponto de vista, sua sugestão de uma forma muito tranquila, madura e profissional, e também consegue receber de uma forma tranquila e madura e profissional. Sendo assim, tendo essa transparência, os erros mais... Como eu falei, erro sempre vai acontecer, mas tendo essa transparência, por mais grave que o erro seja, uma equipe que se comunica bem consegue reverter aquela situação e trazer aquilo de uma forma muito mais saudável do que uma equipe que não se comunica. Uma equipe, eu posso falar tanto dentro de um setor quanto dentro de uma empresa. Uma indústria é formada por uma equipe, e aí tem setores diferentes. Então, eu vejo muito nisso, assim, a comunicação eficaz, gente, ela parte das pessoas. Ela tem que partir das pessoas. Pode se tornar, ou talvez já é uma cultura dentro das empresas, mas não adianta ser cultura se não partir das pessoas. Porque a comunicação parte do ser humano. Então, eu tenho que estar disposta a me comunicar de forma clara e estar disposta a receber a informação. A motivação, tanto para falar, para emitir, quanto para receber. Perfeito, Mari, você trouxe um ponto que casa muito com uma coisa. Eu não sei se tem engenheiros de alimentos aqui vendo a gente, ou pessoas que trabalham na qualidade. Mas, por exemplo, o que eu mais escuto de pessoas que trabalham na qualidade é assim: qualidade é dever de todos dentro da indústria, mas só o setor de qualidade se preocupa com isso. E aí eu vejo sempre uma necessidade de às vezes, terceirizar a culpa um pouco. Sabe? O problema é que quando a gente terceiriza a culpa, foge do nosso controle, né? Se está na mão do outro, eu não posso fazer nada. Quando eu trago para minha mão, eu posso fazer. E você falando aí sobre eu como emissor e as minhas responsabilidades, será que a galera ainda não entendeu que qualidade é preocupação de todos, porque você talvez não entrou no campo semântico daquela pessoa, porque talvez você não soube se comunicar com ela de uma forma mais dentro das necessidades dela, para fazer ela entender o que você quer passar? Porque a galera da qualidade, Lauren, é aquela galera que o povo olha e fala assim: já vem a Lauren. Nossa. Visto como chato, né, João? Visto como chato. Então, será que você está sendo visto como chato por um mindset, né? Por uma forma ruim que a pessoa está vendo? Ou será que você não poderia se comunicar, às vezes, um pouco diferente? Não vou nem falar melhor, tá? Vou falar diferente, para que aquela pessoa olhe e fale assim: que a Lauren está falando, até que tem sentido. Mari, a forma como eu me coloco faz a pessoa gostar menos de mim, mais de mim, e faz ela, inclusive, ouvir o que eu quero falar para ela ou não? É exatamente isso. Como eu falei, a nossa comunicação é acolhida. Eu acolho o outro por meio da minha comunicação. Ou eu posso repelir a pessoa por meio da minha comunicação. Que tipo de comunicação a gente utiliza? A que repele ou a que atrai? Se eu quero me comunicar bem, eu preciso utilizar uma comunicação que atraia. Então, uma comunicação empática, uma comunicação madura, uma comunicação profissional, ou é uma comunicação egoísta, ou é uma comunicação extremamente pessoal e cheia de julgamentos pessoais. Então, é isso, assim, a minha comunicação, ela pode ou atrair ou repelir as pessoas. Claro que, eu falo muito disso, a gente não tem que querer agradar todo mundo, não é esse o objetivo e não é essa mensagem que tem que ficar aqui. A gente tem que saber lidar com as pessoas, se comunicar de forma eficiente e tratar com respeito, mesmo aquela pessoa que a gente não gosta.
Porque é natural, dentro do ambiente de trabalho, a gente conviver com pessoas que a gente não gosta, faz parte. O ser humano é assim, tem pessoas que você gosta mais e pessoas que você gosta menos, pessoas que você não gosta. Mas se você tá ali, você precisa trabalhar com aquela pessoa, você precisa conviver com aquela pessoa, e a sua relação com aquela pessoa define o resultado do seu trabalho, aprenda a se comunicar com aquela pessoa de forma madura e respeitosa, e não vai ter problema nenhum. Então, quando a gente fala de acolhida, não é agradar todo mundo e querer ser a pessoa mais querida e amada da empresa, mas sim conseguir se comunicar de forma clara, transparente e eficaz e conseguir alcançar os resultados que as pessoas querem. Perfeito. E quais as consequências? A gente vai chover mais uma vez uma olhada, mas isso tem que ficar muito claro na cabeça das pessoas. Quais as consequências de uma comunicação falha, Mari? Eu lembro que eu até conversei sobre isso com a Lauren, é uma coisa incontável. É uma coisa que a gente não consegue contabilizar. Que tipo de consequência, quais as consequências existem com uma comunicação falha? Não é palpável. A gente pode até ser palpável, por exemplo, perder um lote da produção por falha de comunicação, aí é mensurável. Ou simplesmente atrasos, também pode ser mensurável, demissões, pedidos de demissão, quantas demissões acontecem na empresa, quanto do turnover da empresa tem a comunicação como responsabilidade, a gente não sabe, não dá para mensurar isso, talvez a falha de comunicação fez a pessoa perder o interesse, ou problema de clima dentro da empresa, isso também não é mensurável. Em muitas empresas isso não é mensurável e muitas vezes a gente não sabe se é a comunicação que traz aquilo ou se é alguma outra coisa que traz aquilo. Os problemas, eles realmente são coisas que a gente nem imagina e são coisas em tamanhos de proporções que a gente nem imagina. Por isso que eu falo por que comunicação é algo tão delicado de se falar? Porque não é matemático. Não é matemático igual a produção de um alimento que tem que ser tanto de tal ingrediente, tem que ficar tanto tempo no forno, isso é tudo matemático. Seguiu tudo certinho, vai dar bom ou ruim. Mas comunicação não é, então é uma coisa extremamente subjetiva, e só de saber que a comunicação é subjetiva, eu já me torno um bom comunicador, porque eu já sei que as falhas podem acontecer. É natural da comunicação a falha de comunicação. Então, só de saber que a falha pode acontecer e que sim, ela vai acontecer, e eu trato essa falha com naturalidade, com maturidade, eu já me torno um bom comunicador. Mari, eu imagino que quando a pessoa, por exemplo, perde um lote, o coordenador de qualidade ele vai procurar o porquê daquilo. Acredito que as pessoas não costumam relacionar, né? Ela vai procurar ali a falha no processo, uma contaminação, alguma coisa, mas não vai pensar assim, será que eu dei as diretrizes corretas? Será que eu me comuniquei bem? Às vezes até acha, foi uma contaminação, foi uma falha no processo tal, mas qual que é a origem dessa falha? Provavelmente a comunicação. Eu queria dar um testemunho ótimo. Eu queria trazer um ponto do IFOP mesmo, assim. O IFOP existe há 7 anos, e de 1 ano e pouco para cá, a gente estabeleceu algumas ferramentas da comunicação aqui para a gente. Então, por exemplo, a gente criou um jornal interno, começou a alinhar mais informação, que é uma forma de comunicação. A gente criou uma reunião individual entre líder e chamada one-on-one, né, que não é novidade para alguns, mas é novidade para outros, e a gente colocou na prática essa reunião, aqui que acontece quinzenalmente, onde o líder tem um momento ali de 1 hora com o liderado, onde ele simplesmente escuta tudo que o liderado tem a dizer sobre o trabalho, a realização do trabalho, sobre a empresa, sobre o relacionamento com a liderança, sobre problemas pessoais, enfim, é um momento de escutar. O que a gente conseguiu de engajamento das pessoas com isso foi assim, surreal. E aí, engajamento realmente às vezes é um pouco mais difícil de mensurar, mas o que aconteceu? A gente começou a terminar os nossos produtos mais rápido, a gente começou a melhorar a interação entre os setores. Então, o setor começou a ser mais cooperativo com o outro e a gente conseguia entregar as coisas mais rápido. A gente começou a fazer com que todos da empresa entendessem o que é o produto que o IFOP entrega, porque tinha gente, às vezes, lá no financeiro, que é bom em contabilidade, mas não sabe nada da indústria de alimentos. Essa pessoa hoje entende muito melhor. Então, assim, o
que aconteceu com isso? O crescimento do IFOP nesse último ano, ele se deu muito porque a gente cresceu aí já mais de 75% nesse último ano. Por quê? Porque a gente aprendeu que algumas ferramentas práticas, não só a teoria, mas na prática, ferramentas de comunicação precisavam ser colocadas no dia a dia. Então tem informação que a comunicação é via jornal, tem comunicação que é uma reunião individual, tem comunicação que é uma reunião intersetorial, que estão todos os setores ali, tem comunicação que às vezes é na hora mesmo, sabe? Às vezes a gente mandava um e-mail e a gente percebeu que pode chegar na próxima hora. Vamos conversar aqui rapidinho para resolver esse negócio aqui? Porque o e-mail vai demorar, sabe? À medida que a gente começou, a gente fez treinamento com a Mari também, é bom colocar isso, e aí foi um dos primeiros passos, Mari, aquele treinamento seu que você deu pra gente, na antiga sede do IFOP ainda, foi um start para a gente começar a olhar para a comunicação de forma estratégica. E aí a gente entendeu que a gente tinha problema com o aluno, que a gente não conseguia resolver para ele, por quê? Porque a gente só não se comunicou bem. Por quê? O time comercial não explicou para a secretaria coisas que foram alinhadas ali na comunicação que teve com o aluno na hora que ele foi fazer matrícula. Coisas muito práticas, sabe? Que realmente são imensuráveis, por quê? A gente teve resultados? Teve, mas o time agora está muito mais unido, um gosta de conversar com o outro, um gosta de estar presente com o outro, a gente gosta de rir, de brincar juntos, não é aquela empresa séria, fechada, onde ninguém conversa com ninguém. Então, assim, imensurável, realmente. Que demais. Falando de IFOP, a gente tem um comentário maravilhoso da Aline ali, né, gente? Ela falou lá, tenho alcançado resultados incríveis depois que passei a seguir o IFOP. A gente fica muito, muito feliz. Muito obrigada, Aline. Linda. Nossa, é incrível ouvir isso, assim. Esse comentário da Aline, realmente o IFOP é uma coisa sem explicação, assim, eu não consigo explicar, não. E isso que você falou, João, sobre foi um start, nossa senhora, eu não sabia disso, e como é gratificante saber. Porque realmente, o meu objetivo aqui hoje, que eu falei lá no início, é trazer a consciência, gente, do quanto comunicação é algo importante e o quanto a gente tem que ter isso na veia, porque senão não acontece, né? Pois é. Ó, a Marcela disse o seguinte, eu sou engenheira de alimentos e atualmente inspetora de qualidade. É um desafio diário passar justamente essa ideia de que a qualidade é uma responsabilidade de todos. Realmente. E aí, Marcelo, não pode desanimar, né? Tem que aí observar e entender como que você pode todos os dias achar formas de colocar isso na cabeça das pessoas, né? Desenvolver isso na cabeça das pessoas. E a comunicação, para mim, é a principal forma disso. Porque, por exemplo, eu vou punir porque a pessoa não está olhando para a qualidade. Será que punir é a melhor forma? Para mim, comunicação é a melhor forma. O jeito de comunicar, o jeito de falar, porque punir talvez vai só afastar, né? Estou dando um exemplo, não estou dizendo que você fala disso, você faz isso, desculpa. Estou só querendo dizer que, assim, tem formas de tentar resolver isso, de colocar a qualidade na cabeça de todo mundo. Mas eu acho que a comunicação, sem sombra de dúvidas, se não é a melhor, é uma das melhores maneiras, né? E eu costumo falar muito isso. Também não sei, Marcela, se é o seu caso, mas, assim, eu tenho que punir quando a comunicação não é eficaz. A punição vem por uma falha de comunicação. Então, é uma coisa interessante da gente refletir. Por que a gente tem... Por que criança, por exemplo, recebe muita punição? Porque, muitas vezes, o pai ou a mãe não está se comunicando de uma forma adequada com a criança. Por que casais brigam tanto? Porque talvez não teve um alinhamento, uma comunicação antes. Por que dentro de empresa isso acontece demais? Eu vejo muito isso. A pessoa recebe uma advertência e muitas vezes ela nem sabia que o que ela estava fazendo não era certo. Ela nem sabia, sabe? Por falha de comunicação, ela foi punida. Então, é uma coisa... É exatamente isso, assim. A comunicação ela é mais eficaz do que a punição. Nossa, Mari, você falou tudo. Quantas vezes a gente vai demitir alguém e nunca deu um feedback para essa pessoa? Aí você vai demitir a pessoa, o feedback é uma ferramenta de comunicação, com certeza. Aí você vai demitir a pessoa e ela vira e fala assim, mas por que você nunca me falou isso? Por que você nunca me deu a chance de mudar? Por que não? Eu não concordo com essa demissão, eu não concordo que eu fiz isso, e aí você não tem nem ali, né, como contornar a situação, termina aquela demissão e a pessoa assina, obriga, fala que não vai assinar, aquelas coisas super assim conturbadas, né, porque não usou a comunicação para tudo isso. Perfeito. Isso é comum demais, né?
demissão sem feedback é uma coisa, infelizmente, ainda muito comum, né? As pessoas tendem a não explicar, não dar a chance da pessoa melhorar, não conversar, e quando você vai desligar, simplesmente não tem um entendimento. É horrível. Inclusive, no curso, a gente fala muito disso, sobre como você pode utilizar a sua comunicação para oferecer um feedback, porque feedback não é uma coisa fácil de oferecer, né? E muitas vezes o líder que não oferece o feedback simplesmente vai mandar embora e o cara não entende nenhum motivo, é porque esse líder não tem facilidade, esse líder ele tem dificuldade de oferecer feedback. E no curso é abordado esse tema e como que você utiliza a sua comunicação para oferecer um feedback de uma forma assertiva, então não é ficar floreando e nem xingar o cara dos pés à cabeça. É oferecer um feedback que seja assertivo e que vá gerar uma mudança realmente na outra pessoa. Esse curso, ele tá assim. Eu não sei nem... Que legal. A pessoa vai entrar e vai saber como usar a sua comunicação com feedback bem feito. Que legal. Muito bom isso. Laura, vamos para uma Vamos lá. Então, Mari, a gente tem aí no dia a dia da indústria uma situação realmente diária, rotineira, que é a comunicação para vários setores. Então, eu preciso dar orientações para o pessoal do chão de fábrica, eu preciso conversar com os motoristas, eu preciso conversar com a alta direção. Então, como que o profissional consegue adequar a sua forma de se comunicar para conseguir atingir esses diferentes públicos? Antes de tudo, as pessoas precisam ter consciência. O que é essa consciência? É saber o que eu falo e como eu falo e o resultado que eu atinjo com isso. Então, por exemplo, há pessoas que escutam muito assim, não, mas você é muito grosso, não, mas você é muito bravo, não, mas você é isso, aquilo. E ele não acha que ele tá faltando consciência na comunicação dele. Tem algo que ele faz que faz ele transmitir essa imagem, ele não sabe o que é. Eu preciso ter consciência. Aí entra novamente a tríade. O que eu quero, a mensagem que eu quero passar, quem é a outra pessoa, que nível de conhecimento essa outra pessoa tem sobre isso que eu vou falar, que nível de interesse essa pessoa tem sobre isso que eu vou falar. Por exemplo, qualidade. Qualidade, por que é tanto problema em tantos lugares? Porque não é o interesse das pessoas. E aí se torna um desafio. Se eu já sei que a pessoa que eu estou indo falar não tem o mesmo interesse que eu em determinado assunto, eu preciso ter uma estratégia para conseguir passar essa informação. E aí, qual vai ser o meio? Qual vai ser a situação? Como vai ser? Essa tríade que faz as pessoas se adaptarem. Mas se eu não tenho consciência, eu não consigo trabalhar essa tríade. Por isso que eu falo da consciência, é você ouvir o que você fala, é você perceber o como você está falando, é você sentir o que o outro entendeu de você. Sentir não é tentar ser o mestre dos magos e sentir, não, é perguntar o que você entendeu do que eu te falei, então como será a partir de agora, o que você vai fazer a partir de agora. Então, essa consciência é muito importante. Nossa, gente, é muito sério isso, porque às vezes... Aí eu vou citar a Tati de novo, gente, desculpa. Mas, por exemplo, teve um caso que a Tati falou que ela tinha uma dificuldade de produtos voltando. Ela, se não me engano, era uma indústria de farinha e tinha uma outra indústria que comprava farinha para a composição do seu produto final. Tá? E ela tinha sempre produto voltando de tempos em tempos, porque tinha um problema lá e a galera falava que a farinha, por exemplo, que ela vendia, não cumpria todo o período de validade. E aí ela começou a falar e não sabia, tentava mexer, olhava para dentro da indústria, achava que o problema estava em processo, ela revisou todos os processos, não achou nada. Aí ela chegou no motorista e falou assim, fulano, você é meus olhos depois que esse negócio sai daqui. Então, pelo amor de Deus, quando você chegar lá, olha o que está acontecendo, está demorando a descarregar, está descarregando errado, está rasgando o saco dentro do caminhão, me diz, porque eu não sei mais o que fazer, eu preciso que você... me ajude. E aí ela falou que da forma que ela colocou, né, ela falou que deixou a pessoa como se sentindo importante, como uma pessoa chave para a qualidade ali daquele produto que não estava vindo. E aí essa pessoa voltou e falou assim, olha, eu vou te contar, está descarregando de qualquer jeito e está empilhando o produto encostado na parede, que é fonte de contaminação. Está acontecendo isso e isso. E aí, o tanto de prejuízo que a indústria estava levando de ter que recolher produto e pegar produto perdido, ela começou a ir lá e foi fazer uma visita técnica. Lá, ela saiu da indústria dela,
por causa do comentário desse motorista, que ela soube conversar com ele, e foi lá, e lá ela mostrou para a galera, falou assim, olha, eu estou te entregando o produto direito, mas chega aqui, você está armazenando desse jeito, óbvio que o produto está deteriorando, então eu estou tendo problemas aqui. Então, assim, olha como é que é, se ela não tivesse a sagacidade e a humildade de conversar com o motorista e dizer para ele qual a importância dele, dar uma função para ele para ajudar, ela nunca teria achado o problema e ela nunca teria tido a oportunidade de resolver. E aí ela teve que ter muita malícia de comunicação também para ir lá, porque ela não podia bater na porta do cliente dela e falar assim, você está fazendo tudo errado, você está me prejudicando. Ela teve que ter um jeito de conversar para mostrar também, porque ela não queria perder o cliente, mas ela também não queria continuar perdendo o produto. Nossa, eu acho maravilhosa, porque ela envolve vários níveis, né, de conversa e sagacidade. Exemplo perfeito de como ela trabalhou a tríade. O que ela queria? É identificar de onde o erro vinha. Esse era o objetivo dela. E ela precisava de quem? Ela precisava do motorista. Então, ela adaptou a comunicação para falar com o motorista para alcançar o que ela queria. Isso é tão legal, assim, quando a gente fala de problema. É um problema que está acontecendo. E as pessoas fogem do objetivo delas. Na Tati, nesse caso, tinha um objetivo muito claro, eu tenho que identificar de onde está vindo esse problema. Não é quem é o culpado e eu vou acabar com a raça desse cara. Não, deixa eu identificar. E ela foi com o jeitinho dela, conseguiu identificar, conseguiu comunicar com o cliente e resolveu a situação. E, geralmente, quando tem um problema que é mais grave, a tendência das pessoas mas que absurdo, isso não pode acontecer, pelo amor de Deus. E a comunicação não acontece, fica só lá na lamentação. Então, pensa, meu objetivo, identificar onde a falha está acontecendo. Peraí, eu preciso de quem? Tem fulano, fulano, fulano? Vou trabalhar com cada um deles. Muito bom, muito bom. Bom, e a gente já falou de algumas vantagens, mas agora eu quero saber, Mari, as vantagens para o profissional que sabe realizar uma comunicação eficiente. Olha, essa pessoa que se comunica bem, ela tem relacionamentos muito mais saudáveis na vida dela. E eu não falo não é só dentro da empresa, dentro da indústria, não. Dentro da indústria é fato. Ela vai ter um relacionamento mais saudável com o chefe dela, com os pares dela, com os subordinados dela. Mas na vida ela vai ter relacionamentos mais saudáveis. Porque quando você se comunica bem, você consegue construir relacionamentos mais maduros, mais transparentes. Então, a pessoa, ela ganha com isso, assim, eu falo muito isso. Liderança não é um cargo, né? Liderança é um perfil, é atitude. E líder se comunica bem. Então, a gente até falou muito isso numa última live que a gente fez, né, João? Você não pode esperar ser líder para você ser um bom líder. Você não pode esperar um cargo de liderança para você querer ser um bom líder. Você já tem que ser um bom líder, ou seja, você já tem que se comunicar bem para que, então, você possa concorrer ou entrar em um cargo de liderança e de chefia. A pessoa, ela só tem a ganhar, porque ela é mais madura, ela é mais receptiva, ela é uma boa ouvinte, e comunicação não é só falar, é ouvir também, né? Ela expõe com clareza a opinião e as percepções dela, e ela alcança os resultados com mais facilidade, ela cria os relacionamentos mais saudáveis e os resultados são mais fáceis de serem alcançados. Perfeito. Tem uma galera aqui que segue a gente no IFOP, e acho que vale a pena eu trazer isso, que são pessoas que estão querendo entrar na indústria. Uhum. E aí, muitas vezes aquela pessoa tem um conhecimento, ela já fez alguns estágios, ela estudava muito na faculdade, ela lê, mas chega numa entrevista, por exemplo, ela não sabe se comunicar, ela não sabe se fazer entender. A gente já pegou vários casos aqui, e às vezes em processo seletivo, para trabalhar aqui no IFOP também, a gente pega uma pessoa que a gente está com uma super expectativa nela, e ela não sabe se vender, mas também ela não sabe passar o que ela quer através da comunicação. E aí tem gente que às vezes no processo seletivo aqui, eu tenho certeza que na indústria acontece também, que chega e fala assim, desculpa, eu não estou sabendo explicar o que eu quero dizer. Nossa, isso é assim, um indicativo de uma necessidade de melhoria muito grande, porque a pessoa deixa de abrir portas e coisas, né, Mari? Porque por um fato pequeno, eu não estou sabendo traduzir do meu cérebro para a minha boca. Exatamente. E isso é uma falta de consciência, é o que eu estou falando desde o início. Você não tem consciência do que você quer, de qual é o seu objetivo
e de como essa mensagem vai ser transmitida. Qualquer pessoa que precisa transmitir uma mensagem, o treinamento, por exemplo, a Tati fala muito disso. Você tem que ter consciência do objetivo que você tem no treinamento e de como você vai passar essa informação. Da mesma forma, em uma entrevista de emprego. Qual é o meu objetivo? É mostrar que eu sou a candidata que mais se encaixa na vaga. Eu preciso mostrar isso. Como que eu vou mostrar isso? Com calma, com tranquilidade. Eu já penso na minha fala. Não é eu chego lá e faço o que quiser. Ou seja, treino. Tem que ter o treino, tem que ter a prática. Nem que seja você sozinho em casa praticando. Mas tem que ter esse momento de prática. Eu comparo... Você fala disso, né, Mari? No seu curso, que você chama o pessoal para gravar áudio, para falar no espelho, né? Exatamente. Eu ia falar sobre isso. Tem uma comparação que eu faço no curso, que é isso. Eu nunca corri na minha vida, não tenho o costume de correr. Aí eu falo, vou correr 5 quilômetros aqui agora, pensando lá no Réveillon, né, já tem que perder uns quilinhos e tal. Eu vou conseguir correr? Não vou, gente, não vai funcionar. Eu tenho que ir aos poucos, treinando, praticando até eu conseguir correr. É a mesma coisa em entrevista de emprego. Não adianta eu achar que na primeira, segunda, terceira entrevista de emprego que eu fizer, eu já vou arrasar, já vai ser ótimo. Não, treina em casa, sozinho, na frente do espelho, manda áudio praticando, grava vídeo, chama sua mãe, seu pai, seu primo, seu irmão, seu namorado, seu amigo para treinar com você, porque é assim que a gente desenvolve as habilidades, e comunicação é uma habilidade. Ô, Mário, feedback para você aqui, ó. A Ju, né, do nosso time aqui comercial, supervisora do nosso time comercial, Ju maravilhosa, que me apresentou, Mário Godinho, inclusive, sua fã, ela usa muito das suas dicas aqui, né? E ela fala pro time sempre assim, gente, se grave, né? Pega o celular, bota para gravar, escuta o que você está falando e depois vai se ouvir, porque na hora que você se ouve, e esse exercício hoje é um exercício que rola muito frequente aqui dentro. Aí a hora que a pessoa pega para se ouvir, ela fala assim, não acredito que eu falei isso. Nossa, mas não era isso que eu queria dizer. Nossa, mas a entonação aqui que eu dei não passou o que eu queria passar. E é um processo de aprendizado tão gostoso. Tão gostoso. E essa dica que você está dando é tão valiosa para quem quer se comunicar. Será que na hora que você vai dar um feedback, você não pode treinar esse feedback antes? Gravar para ouvir? Será que na hora que você vai fazer uma reunião com todo mundo, você não pode treinar antes, no espelho, né? Exatamente. Claro que pode, né? Claro que deve. Não deve, né? Ju, maravilhosa. Um beijo, Ju. Obrigada. A Ju é perfeita. A Ju é muito perfeita mesmo. Uma dica, assim, super válida, que eu dou essa dica para todo mundo, até as minhas amigas. Eu falo assim, gente, passe a mandar áudios curtos no WhatsApp e se ouvir em seguida. É uma ótima forma de treinar a comunicação. Porque você já tem claro ali seu objetivo, você mandou, depois você vai avaliar se você conseguiu ou não. De vez em quando, minha mãe me pega ouvindo meu áudio e fala, Mariana, nunca vi gostar tanto de se ouvir desse jeito. Todo áudio que você manda, você escuta. Eu falo, claro, eu quero me aperfeiçoar sempre, eu quero saber se a mensagem ficou clara, se eu fiz alguma coisa que eu não queria, se eu não fui transparente. Então, uma excelente forma. Áudios curtos, hein, gente? Pelo amor de Deus, não é podcast no WhatsApp, não. E a gente tende a não querer se ouvir, né? A gente tem um bloqueio, não gosta de se ver, não gosta de se ouvir, né? E é isso, né, Lauren? Se eu não me conheço, eu não consigo criar minha consciência. Hoje eu consigo falar que muito do que eu falo, eu escuto enquanto eu falo. Isso é uma habilidade muito difícil de ser adquirida, mas é uma habilidade fantástica. Eu consigo ouvir o que eu estou falando enquanto eu estou falando. E a gente consegue adquirir essa habilidade com o áudio do WhatsApp. Ajuda bastante, e com vídeos também. Ô, Mari, posso te pedir uma coisa que está fora do script, que eu sei que rapidinho, que mudou a minha vida, você disse. Eu nunca te falei, acho que tem muita coisa que eu nunca te falei. Está sendo um momento de revelações. A gente, inclusive, próximo happy hour que tiver aqui no FOP, você tem que, assim, quando a pandemia deixar, você tem que vir para cá, para a gente poder trocar ideia. Mari falou uma coisa no treinamento que ela deu para o FOP que mudou minha vida. Ela contou a história, ela disse sobre a imagem que a gente quer passar, o personagem que a gente quer ser para as outras pessoas, e me fez refletir se eu sou o personagem que eu queria. Tem como você falar rapidinho disso para as pessoas, Mari? Porque eu acho que, já que a gente está falando de gestão de pessoas e de comunicação, acho que casa muito bem. Perfeito, João. Obrigada pela sugestão.
A nossa vida é feita de interpretação de personagens. A gente interpreta diferentes personagens o tempo inteiro. Eu aqui estou interpretando um personagem que foi um personagem que eu escolhi, baseado no que eu quero e baseado no que em quem está me ouvindo e na situação. Aquela tríade forma o personagem. Cuidado, porque não é um personagem que alguém me impôs. Não é um personagem que alguém chegou para mim e falou, desculpa, falou, Mari, tem que ser assim. Porque esse personagem imposto, ele é perigoso. É um personagem que tem que partir de mim. Eu tenho o meu objetivo para atingir, então eu tenho a minha estratégia, que é esse personagem que eu interpreto. Então, eu estou aqui conversando com vocês, utilizando um tom de voz que é um pouco mais alto para transmitir confiança, para transmitir firmeza, para transmitir segurança. Mas quando eu estou conversando, por exemplo, com a minha melhor amiga sobre, sei lá, ela acabou de terminar com o namorado dela, eu vou ficar falando com ela assim? Eu vou falar de um jeito diferente, falando, nossa, amiga, que situação chata, vamos pensar em alguma coisa para a gente fazer. Eu mudei totalmente, vocês perceberam? Como que eu mudei o jeito de falar? Esses são os personagens que a gente interpreta. Por isso que é importante a gente analisar o que eu quero da minha carreira profissional. Qual personagem eu preciso interpretar para essa carreira? Que eu quero, não que é imposto. Eu tenho aqui na minha mente a carreira que eu quero seguir na minha vida, o meu trabalho. E eu sei que para isso eu tenho que utilizar, em alguns momentos, uma voz mais firme, eu tenho que ser mais séria em alguns momentos, eu tenho que usar algumas ênfases, eu tenho que ser mais incisiva. Mas com a minha amiga lá, ela tá chorando, tá chateada, eu não vou falar desse jeito. Ela vai falar, nossa senhora, o que é isso? É um robô falando comigo aqui. Não, eu mudo, eu falo de um jeito diferente. E isso faz parte da vida. Eu sou um bom comunicador quando eu consigo fazer essa adaptação da minha comunicação, ou seja, interpretar diferentes personagens de acordo com o objetivo que eu tenho para atingir com a outra pessoa e a situação. Isso é fundamental, isso é consciência. O dia que eu entendi que eu comecei a prestar atenção no feedback das pessoas, para saber, eu comecei a perguntar mais como que elas me enxergavam, que aí eu comecei a perceber se o personagem que eu estava criando quando eu precisava era o personagem que eu realmente queria criar. Isso mudou tanto a minha vida. E mudou a entender também que esses personagens que a gente está falando não é ser falso, gente. Perfeito. Não chega nem perto disso, mas é você dar a cara que você precisa de acordo com o momento que você tem ali. Nossa, isso me ajudou demais para ser um gestor melhor, enfim. Perfeito. E você falou uma coisa importante, não é ser falso. Se tiver falso, o personagem está errado. Se você estiver achando que está falso, ou a sua escolha está errada, ou o seu personagem está errado, tem alguma coisa aí que não está legal. Tem que ser algo genuíno, não pode ser falso, não. Show. Tem mais pergunta, Laura? Manda pra gente. Temos várias. Então, vamos lá. Mari, quais são as principais dificuldades de comunicação que os profissionais enfrentam na indústria? Para mim, é muito essa motivação do outro em ouvir. Porque muitas vezes eu tenho, então a Marcela aí deu o exemplo, ela tem a motivação dela em transferir para as pessoas a importância da qualidade. Só que a motivação do outro em receber o que eu tenho para falar é o que torna a comunicação desafiadora. O outro não tem interesse, ou o outro não tem conhecimento, e isso já faz ele se desconectar com o que você tem para falar. Essa é a parte mais desafiadora, é conseguir envolver a outra pessoa na sua fala. É por isso que eu gosto muito de falar da andragogia. A andragogia é o ensino de adultos, né? A pedagogia é o ensino de criança. E se o adulto, para ele te ouvir, concordar com você e colocar em prática o que você está falando, ele precisa primeiro ter uma certa empatia com você. Então, grosseria, arrogância, chegar impondo é uma coisa que já não funciona. Então, tem que ter uma certa empatia. Ele tem que perceber a importância daquilo na vida dele. Muitas vezes a gente acaba tocando muito a importância para a empresa, mas é importante que ele entenda a importância para ele, para a vida dele. E ele tem que saber fazer. O adulto, ele não simplesmente
ouve como faz aquilo e já sai fazendo perfeitamente bem. Ele precisa pôr a mão na massa e aprender realmente saber fazer aquilo. Então, se eu parto desse pressuposto de criar uma certa empatia, não é ser falsa e não é querer agradar todo mundo. É o simples fato de você ser educado, de tratar bem as pessoas, de você saber lidar com as situações, mostrar a importância daquilo na vida da pessoa, fazer ele entender que aquilo é importante para ele, não simplesmente para a empresa. E fazer ele saber fazer aquilo e acompanhar, logicamente, é uma coisa que já facilita quando não há uma motivação do lado do seu receptor. E realmente é muito desafiador, viu, gente? A gente fala assim, fica parecendo, pronto, tá? Né? Receita do bolo, já entendi. Não, é uma coisa que tem que ser treinada, praticada, faz, refaz, tenta de novo. Como eu já falei, é subjetivo. Gente, a gente gosta muito de exemplo aqui, né? A Mari sabe que na hora de gravar, a Dani ficou pedindo exemplos, né? A gente gosta muito de exemplo. Então, vou te pedir um exemplo, Mari. Conta pra gente alguma situação que você já vivenciou onde a falha na comunicação gerou um problema. Tá, vamos lá. Vou falar um exemplo da 21. Tá. Uma falha de comunicação que aconteceu na 21. Então, a 21 é uma empresa de consultoria e treinamento. A gente foi no cliente, fez todo o briefing para entender o que o cliente queria, tal. Fizemos a proposta. Antes de fazer a proposta, eu liguei para a pessoa do nosso comercial e falei: o cliente quer isso, isso e isso, faça uma proposta dessa forma, por favor, e já pode enviar direto. A pessoa enviou direto, o valor estava totalmente errado, abaixo do que era o adequado de cobrar. Na mesma hora, a empresa já deu, ok, vamos fechar, já vamos marcar a data e tal. E aí, a gente arcou com esse prejuízo, porque eu não poderia ligar para o cliente e falar: olha, desculpa, a gente errou, o valor não é esse, o valor é 4 vezes maior do que esse, o cliente ia ficar louco, porque ele já tinha visto um valor menor, simplesmente pela falha do que eu falei com a pessoa do comercial. Nossa, eu não fui clara com a pessoa do comercial, eu não me certifiquei de que a pessoa do comercial entendeu o que eu tinha falado, e eu não me certifiquei de que o que ela fez foi o que eu havia orientado. Eu simplesmente falei: pronto, vai, pega e faz. E aí aconteceu isso, e aí a gente aprendeu. Então agora a gente sempre alinha, a pessoa sempre manda pra gente um resumo, é isso, isso e isso, vai ser assim mesmo, o resultado é esse, e o valor é esse. A gente é isso mesmo, pronto, pode enviar. Então todo mundo aí deve ter um caso para contar. Casos que acontecem com muita frequência, por falha de comunicação. Todo mundo deve ter um caso para contar. Se alguém quiser contar algum aí, mandar nos comentários, fique à vontade. Pois é. Ô, Mari, mas sabe o que me chamou a atenção nisso aqui? Talvez tenha um monte de gente que está pensando, assistindo, falando assim: mas eu sou tímido, eu nunca vou me desenvolver, eu não vou conseguir chegar lá, eu tenho vários problemas, será que eu tenho que... Sabe, tem gente que talvez olhe para você e fale assim: nossa, a Mari se comunica muito bem, eu nunca vou ser a Mari, e começa a desistir de querer se comunicar melhor. E aí, quando você traz um ponto de você, especialista em comunicação, cometeu um erro de comunicação e gerou um prejuízo, eu acho isso importante demais. Perfeito. Como eu falei, a comunicação não é matemática. E eu errei nisso, já errei em várias outras coisas e vou continuar errando. É natural que isso aconteça. O que não dá nossa, errei nisso, meu Deus, eu sou péssima, nunca mais eu vou fazer isso na minha vida, nunca mais eu vou fazer uma reunião com um cliente, nunca mais eu vou conversar com um comercial. Não. Bola para frente, vi onde eu errei, ajustei o que precisava e continuei. É muito comum, viu, ouvir isso quando a gente trabalha com comunicação e as pessoas veem a gente falando assim, né, com naturalidade, com espontaneidade, falam: nossa, ela fala tão bem, nunca vou falar dessa forma. Gente, eu já estive na posição de ver outra pessoa se comunicando e falar isso: nossa, fulano fala tão bem, nunca vou conseguir falar desse jeito. Se é uma coisa que você quer e você sabe que é importante para você, você treina e consegue. Tanto que eu vi o Mário Sérgio Cortella uma vez falando isso, e eu me identifiquei demais. Diz ele que teve uma pessoa, uma fã, que chegou para ele e falou assim: nossa, eu sou encantada com o seu dom de comunicação. Na mesma hora ele interrompeu ela e falou: não, isso aqui não é um dom, isso aqui é uma habilidade que eu adquiri. Eu pratiquei e adquiri, eu não nasci com esse dom, não. Então, por favor,
valorize o meu esforço. E é a mesma coisa comigo. Hoje eu falo, eu me comunico bem, eu tenho uma fala boa, mas eu não nasci com isso, não. Inclusive, eu já tive muito problema de timidez, de insegurança, dá para ficar aqui até amanhã falando. Mas pelo meu esforço, eu consegui trabalhar com terapia, com ajuda profissional, e hoje eu consigo me comunicar bem. Então, não existe isso. A pessoa que nasce se comunicando perfeitamente bem. Não, ela é uma habilidade que ela desenvolve. Nossa, gente, aí eu vou trazer um ponto, acho que Lauren talvez vai até se identificar. Quando eu comecei, há quase 2 anos atrás, botar a carinha aqui no YouTube para conversar com vocês, nossa, era um parto. Eu morria, eu suava frio, eu quando fico nervoso eu tenho crise de riso. E aí eu ria, eu ficava rindo, e as pessoas ao meu redor não entendiam, antes de entrar ao vivo, por que eu estava rindo tanto. E a mão suava, e era aquela coisa. E eu cheguei a um tempo que eu parava de trabalhar 1 hora antes para me preparar. Hoje, quase 2 anos depois, eu consegui vir para cá e tirando ali 15 minutos para fazer só uma preparação vocal, uma tranquilidade e vim para cá, eu já sabia mais ou menos como que ia ser, na minha cabeça já estava muito claro, eu já conheço a Mari, já sei comunicar com ela, então isso facilita, né? A gente já fez esse momento juntos. Então, assim, mas há 1 ano atrás, se eu pegasse 15 minutos só para me preparar, não ia sair nada. Não ia sair nada. Uhum. Ia ser treino. Marcos falou, tudo é treino. É treino, é prática. É exatamente assim, João. Hoje eu tive uma reunião de 5 a 6 horas. Falei, gente, 6 horas. Preciso estudar mais, preciso dar uma acalmada, sentar assim Preparada, né, Laura? Mas olha que interessante, eu faço muita live, é muito comum isso para mim. E eu sempre me preparo antes. As lives em que eu chego na hora, assim, falo, ó, deu 7 horas, entro, é a live que dá problema, é a live que não flui. Eu sempre me preparo antes. Então, como eu falei lá no início, comunicação tem que ser estratégica, tem que ser planejada. Por mais que eu fale disso aqui 24 horas por dia, não, eu parei, 6h30, sentei aqui, me concentrei, coloquei os pontos aqui que eu acho que são relevantes de serem falados, alinhamos antes, testamos. Então, nem com Fernanda Montenegro entrou no palco e pronto, não. Todo mundo tem que se preparar. Perfeito. Você tem que tirar um tempo. Cada um se conhece, né? Tem uns realmente que vão precisar de 1 hora. Tem outros que vão precisar de meia hora. Tem outros, mas com certeza, como você falou, ninguém vai chegar e vai começar assim, de rompante, né? Exatamente. Perfeito. Ô, Mari, e só antes da Laura puxar uma última pergunta ali, eu tenho uma assim. O tempo das pessoas é muito corrido, né? A gente vive uma geração não, né? As gerações convivem nesse tempo atual, onde todo mundo está muito sem tempo, porque tem que estudar, é aquele meme, né? Eu tenho que estudar, eu tenho que malhar, eu tenho que ficar bonito, eu tenho que saber falar bem, eu tenho que fazer um monte de coisa dentro das minhas 24 horas, além de dormir, que também é importante, e descansar e ter tempo para o meu esposo, marido, namorado, para as minhas amigas, enfim, para tudo. E eu sei que é muito difícil, às vezes, a pessoa conseguir priorizar esse momento de olhar para a comunicação, porque tem tanto de coisa para fazer. Tudo bem, talvez tem gente que está nos ouvindo agora que consegue organizar a sua vida para fazer um curso de comunicação, ou de liderança e gestão de pessoas como o nosso, mas tem gente que não tem muito tempo para isso. O que você pode falar para essa pessoa que está falando assim, nossa, eu preciso estudar mais comunicação, preciso me comunicar melhor, mas eu não consigo priorizar isso de jeito nenhum. E às vezes aquela pessoa que vira e fala assim, daqui a um semestre eu começo. Precisa esperar o momento ideal mesmo para eu pensar na comunicação? Que dica que você dá nesse sentido? Olha, a pessoa que reclama disso é a pessoa que reclama que não tem tempo para nada, não é só para comunicação, né? E não sou coach, não trabalho nessa área, mas o que eu vejo quanto mais a pessoa fala que não tem tempo para nada, mais a vida dela é uma bagunça. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas assim, as experiências que eu tenho, tanto comigo quanto com outras pessoas, com o que eu já vi, quanto mais a pessoa fala, não tenho tempo para nada, não tenho tempo para nada, não tenho tempo para nada, mais a vida dela é bagunçada. Menos tempo ela tem. E quanto menos comunicação ela utiliza, mais bagunçada vai ser ainda a vida dela. Então eu falo que não tem, sabe a ideia de afiar o machado?
A história do afiar o machado é uma coisa que a pessoa passou maior parte do tempo afiando o machado, mesmo assim ele cortou a árvore antes do outro. Comunicação é afiar o machado, gente, não tem jeito. No trabalho não tem alguma coisa legal, tem que comunicar, tem que conversar. Na sua vida tem alguma coisa que não está legal, tem que conversar. E como que eu pratico a comunicação? Tendo consciência. Primeiro, conhecendo, sabendo. Então, o curso do IFOP é fantástico para isso. Tem livros, tem, sei lá, páginas de Instagram. Conheça um pouco disso. O que é a comunicação, a importância do outro entender o que você quer. E agora trabalhe a consciência. É uma reunião que você vai fazer, é uma ligação que você vai fazer para alguém, é um cliente que você vai atender. Já comece a trabalhar a sua consciência. É uma DR que você vai ter no seu relacionamento. É importante já ir trabalhando isso. Assim, eu não preciso tirar meia hora por dia para treinar a comunicação. Não, escolha os momentos do seu dia a dia para você praticar a consciência comunicativa. Eu sei que hoje eu tenho uma reunião que é um pouco mais tranquila, vou escolher essa reunião para praticar. E aí você vai conseguindo cada vez mais desenvolver a comunicação e vai ficando cada vez mais fácil. Perfeito. Gente, e aí, isso que a Mari falou, me deixa vir na cabeça a necessidade de falar com vocês o seguinte. A gente está falando aqui das aulas que a gente tem, dos cursos que a gente tem, etc. E muitos de vocês conhecem o IFOP pela parte técnica, né? Legislação, a parte de PAC, né? Então, vai ver a gente falando de BPF, sobre como aumentar a produtividade, sobre abate, sobre gestão da qualidade, food fraud, food defense. Você vai ver a gente falando muito sobre isso. Mas muita gente não conhece ou não sabe essa pegada que o IFOP tem de um curso de liderança e gestão de pessoas para a indústria de alimentos, ou seja, com exemplos focados especificamente na indústria de alimentos. Então, esse curso, ele começa falando, por exemplo, sobre a mentalidade do líder, inteligência emocional, ele te ajuda a entender que tipo de líder é você, ele te ajuda a ter uma página de comunicação para líderes, por exemplo, ou seja, ele vai falar sobre contratação e organização de time para ter alta performance, sobre direcionar e acompanhar o desenvolvimento do seu time, como engajar e motivar o seu time, como treinar, como conquistar um time, né? Ou seja, você como líder, como que você faz o seu time te admirar, gostar de você, estar disposto a trabalhar e ter resultados com vocês. E nisso aqui, ó, eu já falei de comunicação linkada a um monte de coisa. Só de falar desse monte de exemplos que eu dei aqui, a comunicação estava presente, assim, em todos eles. E aí, a Mari, muito grandiosamente, abrilhanta esse curso falando de comunicação, né, Mari? E eu queria que você falasse um pouquinho só do que uma pincelada de como foi essa disciplina, no que você colocou ali para a galera entender um pouco melhor. Primeiro, foi super gostoso gravar essa disciplina. Eu aprendi, assim, de um tanto que vocês nem imaginem, não imaginam. A gente fala muito sobre essa tríade, toda a aula ela é conduzida baseada nessa tríade, e aí ela traz muito essa reflexão de como eu adquiro a consciência, como eu faço para que a consciência faça parte do meu dia a dia, como que eu consigo me ouvir, como que eu defino o meu objetivo na comunicação, e aí traz do outro, como as pessoas são diferentes, como que eu consigo identificar essa diferença entre as pessoas e adaptar a minha comunicação para essas diferenças? Tem pessoas que são mais sérias, mais objetivas, mais racionais, enquanto tem pessoas que são mais calmas, mais detalhistas, às vezes mais emocionais. Como que eu consigo adaptar a minha comunicação para esses? Sobre comunicação não violenta, a gente fala também. Muitas vezes a gente está tomado por alguma emoção que faz a gente se comunicar de uma forma que não é a que a gente gostaria, e a gente acaba fugindo do nosso objetivo, porque eu comuniquei de forma diferente. Comunicação empática, a escuta ativa, como que eu pratico a escuta e como que isso influencia nos resultados da minha equipe, nos meus resultados. Então, foi uma aula, assim, que eu tive um prazer muito grande de gravar. Foi um aprendizado muito grande para mim, conviver com vocês durante a gravação. E eu tenho certeza que a pessoa que fizer essa aula, fizer essa disciplina, e aplicar no dia a dia dela o que a gente orienta, o que a gente ensina, certamente já vai se tornar um excelente comunicador. E eu me sinto muito orgulhosa por isso mesmo, assim. Eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de gravar essa aula.
Sensacional, Mário. Obrigadão, a gente que agradece saber que tem profissionais muito bons como você com a gente, assim. E aí, galera, não posso deixar de fazer o convite para vocês, se quiserem saber mais sobre esse curso, eu vou pedir à produção para colocar um link aí. A gente está com um processo de seleção de algumas vagas para a bolsa, que a gente sempre separa aqui no Foco algumas vagas de bolsa, então tem bolsa de 34% nesse curso. E aí eu não vou render muito não, vou convidar vocês para ir lá, verem lá, vocês vão ter todas as informações sobre o preço do curso e tal, mas é um curso de 40 horas e é um curso muito forte. Estou falando que é muito forte porque mesmo eu que como vocês aí, alguns têm vários anos de experiência em gestão de pessoas, o que eu aprendi nesse curso, cara, não está escrito assim, ou seja, não importa se você quer ser líder e vai estudar agora, se você já é líder há muito tempo, esse curso é para todo mundo. E acho que é uma necessidade. São 40 horas de curso, um curso gostoso, leve, fácil, com muito ensinamento. Acho que vocês vão gostar. Pedir produção para colocar aí, tá bom? Mas, Laura, vamos fazer a nossa última perguntinha aqui? Vamos lá. Vamos lá, fechar com chave de ouro. Então, Mari, quais dicas que você dá para o profissional para ele transformar sua comunicação e atingir melhores resultados? Vou fazer um resumão de tudo que a gente falou aqui, né? Antes de tudo saber que ele sim precisa trabalhar a comunicação dele. É o que eu falo para mim o tempo inteiro, eu preciso me comunicar melhor. Então, eu sei que, já que a comunicação é algo subjetivo, eu preciso ter esse cuidado extremo. Então, ok, preciso me comunicar melhor. Buscar algum tipo de conhecimento na área. O que é a comunicação? Quais são as principais falhas? Como que eu trabalho a minha comunicação? Como que eu desenvolvo a minha comunicação? Este curso do IFOP é um curso excelente que vai trazer isso para você. E praticar a sua comunicação no seu dia a dia. Então, você já sabe o que é, quais são os cuidados, como que você deve fazer isso? Traga para a sua vida. Não adianta nada eu ler um livro e eu não aplicar aquilo na minha vida. É a mesma coisa da comunicação. A gente teve aqui um papo excelente, no curso também é muito rico, mas não adianta nada se eu pego aquilo e não aplico. O mais importante aplique no seu dia a dia. Tenha consciência, escolha momentos específicos para você aplicar alguns ensinamentos, escolha pessoas específicas, tem pessoas que você tem mais facilidade de comunicação, comece a treinar com elas, depois você passa para aquelas pessoas que você tem uma relação talvez um pouco mais crítica, um pouco mais difícil, e aí você vai treinando com elas também. Então, nada mais é do que isso, saiba que você precisa trabalhar, busque o conhecimento e coloque na sua prática. E aí isso serve para tudo também, né? Não só para comunicação. Pois é, serve para tudo. Perfeito. Galera, me conte, e aí, o que vocês acharam desse bate-papo? Porque, assim, eu poderia ficar aqui horas falando várias coisas, trazendo vários exemplos para poder ficar falando. Mas quero saber o que vocês acharam. E aí, eu vou puxando o nosso finalzinho aqui também, porque está quase na hora de a gente liberar a Mari, e vocês também, né? Lauren, vou dar o meu tchau aqui, puxar minha última frase, mas fica à vontade para você puxar o seu também. Para mim, o que ficou desse aprendizado hoje aqui, galera, é que a gente precisa realmente entender melhor os nossos objetivos com a comunicação. Acho que de tudo que a Mari falou o que eu quero com essa comunicação que eu vou fazer, e quanto mais a gente pensar nisso o tempo inteiro, ou na maior parte do tempo, melhores resultados a gente vai ter, né? Então a gente trouxe um webinário para falar sobre os resultados, como melhorar os resultados a partir da comunicação. Então, para mim, ficou isso. Se eu pensar melhor na minha comunicação, as chances aumentam muito mais de eu conseguir chegar no resultado que eu quero. Então, acho que é isso que eu entendi. Tá? Então, vou deixar o meu tchau aqui. Obrigado por vocês estarem aqui comigo. E vou deixar vocês encerrarem muito bem, meninas. E se liga que lá no Foco Alimentos tem os nossos próximos bate-papos esse mês. Tem mais 5 aqui que a gente vai falar de coisas técnicas para a indústria de alimentos. Então, se liga lá. Ótimo. Não, Mari deu um show aí pra gente hoje, né? Nós 3. Sensacional. Não, trouxe uma outra visão, né, gente? Eu, pelo menos, não enxergava a comunicação dessa forma. Às vezes a gente pensa assim, comunicar e falar e pronto. Para mim trouxe assim uma outra visão, trouxe para mim a importância
da comunicação. Muitas vezes eu não imaginava que poderia ter consequências tão significativas. Então, assim, foi excelente, excelente. Então, gente, queria agradecer aí todo mundo, queria agradecer a Mari, o João pela companhia, agradecer o pessoal, a participação. Muito obrigada, gente. A gente fica esperando vocês aí na próxima. Eu que agradeço pelo convite, foi uma delícia esse papo aqui. Vocês sabem que quando vocês quiserem é só me chamar, Mari, precisamos de você, vamos bater um papo. Agradeço pela participação de todo mundo, quem ficou com a gente aqui até agora, muito obrigada, gente. Eu estou à disposição, tanto lá no Instagram da 21, quanto no nosso site. Fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. A gente oferece consultorias e treinamentos dentro das empresas. Então, se você vê que dentro da sua empresa precisa de uma ajuda, precisa de um apoio, nós da 21 estamos aqui para isso. Vou ficar muito feliz de receber o contato de vocês. Ô, Mari, então aproveita e já fala aí que tipo de solução, que tipo de treinamento são esses, para a galera entender mais a prática. Vamos lá. A gente gosta muito de identificar onde está o problema. Então, sempre que as empresas chegam para a gente e falam, olha, aqui a gente tem um problema de comunicação, a gente faz um diagnóstico. Então, a gente faz todo um diagnóstico para saber o problema está aqui, o problema está dessa forma, está nesse setor, ou está nesse processo que a comunicação não está clara. A gente cria um processo, cria um padrão de comunicação, as reuniões vão ser mais eficazes, os e-mails serão mais eficazes, e a gente treina as pessoas para seguir esse novo padrão, esse novo processo. Então, e depois acompanha, né, para ver o que está funcionando, o que não está. Então, é muito além de um treinamento, é realmente uma consultoria que gera uma mudança cultural dentro da empresa. E a gente ama, né? Então, assim... Perfeito. Ó, a Karen disse o seguinte, nisso a Renata já tinha mandado lá conteúdo maravilhoso mais cedo, mas a Karen mandou agora assim, olha, muito bom conteúdo e super importante. Realmente, comunicação é muito importante, precisamos melhorar dia a dia. E agradecer ao IFOP, claro, a Mari, maravilhosa. Obrigada, Karen. Falou tudo. Falou tudo. Que bom que estamos saindo daqui com esses comentários. Perfeito. Mari, gente, nossa Mulher Maravilha. Porque Mari... Para com isso, João. Mari, o que eu posso fazer? Depois que eu te conheci, eu melhorei tanto. Eu sou super gratidão. Ai, que coisa boa. O que você precisar de mim, você pode falar que eu tô lá. Você pode ter certeza. Muito obrigada. Aprendi, nós como empresa aprendemos muito, é muito bom ter você como parte, que agora você é professora, Eu não sei. é parte nossa. Eu você sei. É parte aqui, ó, tá cuidadinha na gente. Eu assumo. Muito obrigada, gente. Então, um beijo para vocês. A gente se encontra semana que vem. Então, se liga aí, porque tem muito conteúdo ainda esse mês. O ano não acabou, viu, gente? Ainda tem que aprender. O ano não acabou. Dá para aprender muita coisa. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.